A69, temos visual do JAL, mas não vejo ninguém ao redor dele. Eles não viam o objeto que Terauchi estava vendo. JAL 1628, está vendo alguma coisa? A tripulação do JAL 1628 informou que não estavam mais vendo o objeto. O 747 desceu e aterrissou. Não aconteceu mais nada. Eles ficaram felizes por terem sobrevivido. Se houvesse uma eleição para os relatos mais incríveis de avistamento de OVNIs, o JAL ganharia disparado. Após a aterrissagem, John Callahan imediatamente interrogou a tripulação do JAL. Os 3 membros da tripulação relataram a mesma coisa sobre o que tinham visto. O relato foi reforçado pelos dados dos radares da base da Força Aérea Americana em Elmeldorf, que confirmaram que uma enorme aeronave havia sido vista naquela noite perto do voo JAL 1628. Mas um grupo de céticos em OVNIs emitiu um comunicado à imprensa, alegando que a tripulação viu Júpiter e Marte. Outra teoria sugeria que as luzes estranhas eram reflexos da Lua nos cristais de gelo nas nuvens durante a turbulência. No entanto, todos os dados meteorológicos para aquela noite indicavam céu claro com boa visibilidade. Atenção, viatura 774. Ocorrência na Zona Oeste. Caso rota de colisão. Está na cena do crime. Confirma, 774. O chamado de emergência foi às 9h37. Ok, confirmado, 774. Delegacia de polícia. Qual a localização? Muito bem, aguarde aí. A patrulha está a caminho. Na 220 ao norte, atividade suspeita relatada. Vários veículos. Traficantes? Parece que sim. Já estou indo. Rua Lincoln, 186. 27 de agosto de 1979, Condado de Marshall, Minnesota, Estados Unidos. O policial Val Johnson dirigiu-se para a rodovia 220 ao norte de Minnesota através de possíveis traficantes de drogas. Mark Roediger, diretor do Centro de Estudos Ufológicos. O caso Val Johnson, com certeza, tem muitos fatores que o destacam como um evento distinto. Nesse evento distinto, algo incomum aconteceu com o policial Johnson. Aqui é a central, 407. Proceda com cautela. Mantenha contato via rádio. Central, aqui é 407. Entendido. Chris Rutkowski, escritor e investigador ufológico. A credibilidade da testemunha é muito importante. Val Johnson era um oficial de polícia. Quando as pessoas de destaque em uma comunidade nos dão bons depoimentos, quer dizer que houve realmente alguma coisa. Indo a oeste. Chegando à rodovia 220 agora. Manterei contato. Entendido. Ao falar com a central pelo rádio, ele reparou na hora, e o policial na central também reparou na hora, e isso foi essencial para avaliar o que aconteceu a seguir. Ele dirigia em uma dessas estradas do interior quando reparou em uma luz um pouco acima das árvores a certa distância. 407 para a central. Ouça, possível visual de um avião baixo no horizonte. Pode ser um Cessna liberando carga. Eu vou até lá dar uma olhada. Copiado, 407. O policial Johnson tinha apenas alguns minutos antes que os traficantes descarregassem e decolassem novamente. Ele acelerou e seguiu em alta velocidade cerca de 100 km por hora. E tentou se aproximar daquele objeto. Mas o que é isso? Havia algo esquisito ali. Não tinha as luzes piscando associadas a aeronaves normais. Isso não é um avião. No caso Val Johnson, tudo parece ter acontecido de uma vez. Quando
Quando ele chegou mais perto, tudo começou a dar errado. O que havia começado como uma investigação policial estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Naquele momento, ele pôde ver que não era um avião, porque era uma coisa muito brilhante, não tinha luzes de navegação. Então, ele começou a perceber que era uma coisa incomum que ele estava testemunhando. E ele se perguntava o que poderia ser aquilo. O objeto que Johnson estava perseguindo fez um movimento repentino. A luz veio para cima dele. Ele ouviu o som de uma batida e só pôde se lembrar disso. Johnson ficou inconsciente por alguns minutos. Ele ficou muito confuso e queria saber exatamente o que havia acontecido com ele, porque não fazia ideia. Ele ficou com a visão embaçada. Ficou muito difícil enxergar. Ele sofreu de cegueira temporária após olhar para uma fonte muito forte de luz. As costelas de Johnson ficaram gravemente feridas e ele ainda teve uma concussão. Ele ficou se perguntando para onde aquela luz teria ido, o que fazia ali e como o para-brisas havia quebrado. Central. Eu não sei como explicar. Alguma coisa bateu na viatura. Seu instinto policial funcionou e ele pediu ajuda na hora. Você está ferido? Um pouco dolorido. Mas eu vou sobreviver. Aguente, policial. São 2h33 e estamos a caminho. De todas as peculiaridades do caso, talvez a mais estranha é que não apenas o relógio do painel, que era eletrônico, estava 14 minutos atrasado, mas o relógio de pulso do Johnson também estava 14 minutos atrasado. Algumas pessoas já disseram que OVNIs podem afetar o ambiente com campos eletromagnéticos ou ondas, mas não sabemos por que o relógio elétrico do veículo e o relógio de pulso foram afetados e atrasados igualmente. Em apenas alguns minutos, outros policiais chegaram. Pode descrever o outro veículo? Não era um veículo. Não era. O objeto sumiu, a luz também. Aquilo que bateu no carro do Val Johnson veio do nada e logo acabou desaparecendo. Não foi simplesmente a fuga de um acidente, mas foi uma colisão com um objeto voador não identificado. A polícia iniciou uma investigação sobre o acidente imediatamente. Todas as provas foram cuidadosamente analisadas. O carro de polícia danificado foi examinado por uma equipe de engenheiros. Eles concluíram que o carro tinha sido atingido por algum tipo de veículo feito pelo homem. Alguns investigadores sugeriram que Johnson tinha colidido com algum avião não autorizado voando baixo. Outros teorizavam que o veículo podia ter sido atingido por um raio. Mas nenhuma explicação foi encontrada para o fato de que o relógio do carro e o de pulso estivessem 14 minutos atrasados após o incidente. O relatório final do acidente concluiu que a viatura de Johnson havia sofrido danos de origem desconhecida.